Olá, agora sim, muito boa noite para você. Começa agora mais uma Central Globo News. Nosso entrevistado hoje é o ministro Gilmar Mendes, mato-grossense de Diamantino, 63 anos de idade, começou a carreira no Ministério Público Federal. Foi procurador da República, consultor jurídico da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso e advogado-geral da União, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal em 2002. Casado com a advogada Guiomar Mendes, pai de 2 filhos, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, UNB, e do Instituto Brasilense de Direito Público, o IDP, do qual é um dos sócios. O ministro Gilmar Mendes também é pesquisador jurídico, mestre em Direito Constitucional no Brasil e fez doutorado na Alemanha. Senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, muito boa noite ao senhor. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Conosco para essa entrevista, os meus colegas Júlio Mosquera e Eliane Catanhede, Cristiana Lobo e João Borges, e também Merval Pereira. Aí estão os times da política e da economia. Boa noite, meus colegas. Boa noite, Heraldo. Boa noite. Ministro, eu gostaria de começar. Posso começar? Por favor. Ministro, há um clamor na sociedade por medidas mais punitivas na área penal, na área criminal. Leis, decisões mais duras, mais severas em relação aos crimes, aos criminosos. Crimes do colarinho branco, crimes contra a vida, contra o erário. Por outro lado, se nota, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma preocupação maior com os réus, com a liberdade. Não há uma incompatibilidade entre o que exige a sociedade, punição aos criminosos, e uma prática do Supremo, um olhar mais voltado para habeas corpus, por exemplo? Eu acho que não, até porque a função do Supremo não é de tribunal criminal. Nós temos hoje no Supremo a competência para os processos criminais, residual, uma competência para os casos da chamada prerrogativa de foro. Fora isso, nós, na verdade, fazemos a apreciação realmente em habeas corpus, mas habeas corpus não é para condenar, felizmente, né? E fazemos também nos recursos extraordinários, e aí numa dupla via, tanto na feição do recurso extraordinário do Ministério Público, o recurso extraordinário criminal, como eventualmente também o recurso extraordinário do réu. Mas o Supremo Tribunal Federal não é um bom modelo. O que é que acaba por acontecer? O Brasil, na verdade, é muito ineficiente. Tem uma máquina judiciária e também uma máquina repressiva muito ineficiente. Nós temos hoje, por exemplo, o desvendamento de crimes. Há pouco tempo isso foi divulgado pelo CNMP. De cada 100 homicídios ocorridos, fica clarificado, fica demonstrado que 8 se conhece a autoria. Depois nós levamos um tempo imenso para julgar. Às vezes, eu acompanhei isso no CNJ, nós temos problema de prescrição de crime de júri. Portanto, são casos de homicídio e tentativa de homicídio. Portanto, esse clamor por punição tem que ser visto num contexto realmente muito mais amplo. Por outro lado, nós temos cadeias apinhadas. Nós temos 360 mil vagas nos presídios, formalmente. Nós temos 740 mil presos, dos quais 40% são presos provisórios. Portanto, o Brasil prende bastante. Nós já estamos aí na segunda ou terceira posição nesse ranking. Então, tudo isso precisa ser olhado. Mas é uma máquina realmente ineficiente. Talvez prendamos mal, o sistema judiciário é colapsado, não é? Portanto, temos aí problemas de variada ordem. E é preciso dizer isso às pessoas, não é? É preciso dizer, inclusive, que não adianta prender em massa. O ministro Raul Jungmann, que fez um bom papel no Ministério de Segurança Pública, chamava atenção, dizendo que as cadeias no Brasil hoje são home office do crime organizado. Então, nós precisamos olhar isso numa perspectiva muito mais complexa, e isso precisa ser realmente olhado com certo cuidado. Não,
apelar à legislação simbólica, nós vamos elevar as penas. Não adianta nada, porque a pergunta básica é: quantos serão de fato julgados, afinal, num sistema que é... Mas a queixa do brasileiro é que aqui só se prende preto e pobre. Os ricos continuam soltos. Eu acho que o Heraldo faz essa pergunta, desse clamor da sociedade, é para ver poderoso na cadeia. Na verdade, nós temos também poderosos hoje na cadeia, já vimos isso. O ex-presidente Lula talvez tenha sido um dos homens mais poderosos do Brasil em vários, em dezenas ou mais de anos, não obstante estar preso. Então, esse argumento hoje acho que não calha e não deve circular. O problema é que nós temos, na verdade, uma massa de 740 mil presos, basicamente de pobres. E quando se discute a questão do sistema prisional, nós temos que ter um sistema que, de fato, prenda de maneira correta. Nós não devemos ficar comemorando a prisão deste ou daquele. Não é? Nós temos que ter um sistema que, de fato, seja minimamente funcional e que saiba inocentar, porque também há um discurso que vocês da mídia muitas vezes veiculam, sugerindo o quê? Que a máquina judiciária é boa quando prende. Isso é um equívoco. Quando julga. Né? Julgar bem. Absolver quem não tem responsabilidade. Inocentar. Então, é preciso que isso se faça. Agora, no Supremo Tribunal Federal, e aí o Heraldo tem razão, há uma competência que sobreleva e que acaba realmente sendo bastante destacada, que é a competência para habeas corpus. E lá chegam casos, vocês sempre ficam impressionados, dizendo: mas o Supremo decidiu um habeas corpus de um empresário que estava sendo vigiado ou coisa do tipo. É verdade, o Supremo decide esses casos de habeas corpus. Mas decide também os casos de pessoas extremamente pobres, que às vezes furtaram uma lata de goiabada, uma fita de vídeo, e esse caso acaba chegando ao Supremo. Aí vocês poderiam dizer: mas isso não deveria estar no Supremo. É verdade também. Mas esses casos chegam ao Supremo. Se vocês olharem na minha turma, por exemplo, a segunda turma, o índice de concessão de habeas corpus vai a 30%. Significa dizer, portanto, que dos habeas corpus que lá chegaram, 30% são concedidos. Isso é extremamente significativo em qualquer tribunal. Eu queria falar sobre essa questão. Também há um olhar muito forte da sociedade, da imprensa, sobre o número de habeas corpus, de pedido de vista e de liminares concedidos pelo Supremo. 80%, não é isso, das decisões do Supremo são monocráticas. E esses pedidos também de vista. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional do senador Orovisto Guimarães, relatada pelo senador Esperidião Amin, em que todo o prazo para um pedido de vista e liminar também não pode ser superior a 4 meses. Hoje, há pedidos de vista que duram mais de ano. O que o senhor acha dessa proposta? Bom, todas essas questões têm que ser vistas com muito cuidado. De fato, tem que haver uma regulação desse tema de vista. Mas antes, decisões monocráticas. Há decisões monocráticas e decisões monocráticas. Aquelas decisões monocráticas que têm a ver com inadmissibilidade simplesmente do recurso. Portanto, o tribunal delega para o relator decidir que o recurso é inadmissível. Isso ocorre normalmente, não há nenhum problema. Outra decisão monocrática que é típica, aplicar a jurisprudência do tribunal. É um tema já pacífico, portanto, entende-se. É claro que aqui ou acolá surgem controvérsias, por isso nós temos agravo. Mas o tribunal funciona um pouco dessa maneira. Agora, claro, há uma reclamação no Congresso Nacional de que nós estamos usando as decisões monocráticas para suspendermos leis. E aí, inclusive, contrariando, inclusive, a Lei 9868, que prevê... Essa proposta dele trata disso. Exatamente. Então, que prevê que as decisões têm que ser tomadas
em colegiado. Por que essas decisões começam a ser tomadas monocraticamente? Porque não se consegue levar a liminar para o colegiado, porque a pauta está, de fato... E o virtual não funciona? Estamos reorganizando, inclusive estamos recomeçando toda essa atividade a partir de agosto, vamos colocar mais processos, foi objeto de uma emenda agora aprovada já na gestão e iniciativa do ministro Toffoli. Portanto, vamos avançar. Pedido de vista. Aqui também nós temos uma lenda urbana. Haverá casos em que o próprio, agora usa-se esse nome vistor, né, aquele que pediu vista, ele, na verdade, demora na devolução. Isso acontece. Muitas vezes se pede vista e se devolve formalmente a vista. Não obstante, não se consegue colocar na pauta novamente. Por quê? Porque a roda andou. E aí nós não temos como recolocar aquele processo cuja vista foi pedida. Então, nós temos vários problemas. Por isso que só a fixação de prazo não resolve. Mas, é claro, nós temos que atuar na redução da carga de processos no Supremo. Com isso, certamente, vamos ganhar maior racionalidade. Ministro, eu vou entrar num tema que está muito atual, que é suspeição. Né? Eu queria que o senhor explicasse o seguinte. O senhor já foi objeto de vários pedidos de suspeição, em diversos, do Ministério Público Federal, no caso do senador Aloysio Nunes, no caso do Paulo... Meu nome? Paulo Vieira. Paulo Vieira. Que telefonou para o seu gabinete. Bom, com o caso do Jacob Barata, no Ministério Público do Rio, entre outras coisas. O Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, também está sendo acusado de suspeição. Parece uma briga política entre Ministério Público, o senhor, o juiz, quando o juiz Sérgio Moro. O que há exatamente, o que acontece? Porque ninguém, o seu caso, por exemplo, e de vários outros, nunca foram todos arquivados. E por que o juiz Sérgio Moro está nesse processo também? Bem, vamos separar as coisas. Em relação ao pedido referente a Aloysio Nunes, aí houve um pedido desses procuradores de Curitiba. De Curitiba. Lava Jato. Eles pediram a procuradora-geral, que nem sequer deu sequência. A rigor, o Aloysio Nunes falou comigo mesmo, me cumprimentando pelo enfrentamento que eu tinha tido com a Receita Federal. Uma conversa de 1 minuto. Não teve absolutamente nada a propósito de Paulo Preto ou coisa do tipo. Sou relator do processo de Paulo Preto já há algum tempo. Portanto, na verdade, você vê que, no fundo, há uma desinformação. Se eles fossem tão severos como foram em relação a mim, por exemplo, eles estariam hoje todos presos. Todos suspeitos pelas conversas que mantiveram, inclusive, lá naquele ambiente. Mas não é normal. Veja, só para mostrar, se eles medissem a si mesmos como mediram a mim, eles hoje teriam aquele fenômeno do Simão Bacamarte, do alienista. Né? Eles estariam hoje todos presos. Agora, vamos falar... Me diga uma coisa, não é normal conversar com pessoas que estão... Veja, mas eu não tive... Eles conversarem entre si... Veja, eu não tive... Estou dizendo... Veja que eu não tive conversa. Por isso que eu estou dizendo. Jacob Barata, qual é a história? Eu estive... A minha mulher era madrinha no casamento e de um sobrinho dela, que se casava com uma filha de Jacob Barata. E eu fui nessa condição. Nunca mais ouvi, nunca mais tive contato. O casamento se desfez e eu não tive nenhum contato com isso. Aparece o processo lá. Tantos que eu já julguei, como aqui em Brasília nós julgamos processos dos políticos. Com quem nós temos contato. Isso é uma realidade. Agora, o que você está querendo dizer é que isso é igual às conversas que estão sendo mantidas lá em Curitiba. Isso não é a mesma coisa. Mas vamos dizer, o juiz, nenhum advogado, e os advogados vão aos gabinetes toda hora, nenhum advogado consulta o juiz
para saber se ele vai deferir ou não uma medida. Nenhum advogado. E eu estou, como vocês sabem, há anos. Eu fui advogado-geral da União. Eu ia conversar com os ministros, defender os interesses da União. Estou entrando com um pedido aqui. E entrei com um pedido. E o juiz não dizia nada? Nada, nada. E isso conversei com o presidente, como Carlos Mário Veloso, dizia, eu fazia a minha peroração, apresentava o memorial e ele dizia, vou examinar. Essa é a conversa que nós temos. Heraldo é advogado, despacha, discute. É assim que... Agora, consultar o juiz se ele vai receber uma denúncia, se ele vai receber naquele momento, dar prazo. Quando que você vai receber? Isso não existe nem nas na nossas primeira conversas. instância, ministro. Não, nem na primeira instância. Isso é algo anormal. Vamos... Agora, se de fato essas conversas são normais, tem muita gente que acha. Sim. Vamos perguntar quantas conversas tem do Moro com o Zanin? Olha, eles dois, o Moro conversava com ele no intervalo das sessões. E o Zanin disse que conversava. Vamos achar zaps disso. Vamos esperar que sejam divulgados. Veja o tratamento que dava nas sessões. Vamos assumir. De fato, esse modelo que se desenvolveu é um modelo errado. É um modelo errado. Qual modelo, ministro? Esse modelo de o mesmo juiz. De juiz e promotor ficarem trocando figuras. Mas isso se desenvolveu ao longo do tempo no Brasil. Mas é um modelo errado, porque o juiz é órgão de controle. Ele não é sócio da investigação. Mas isso também não foi inventado agora. Se nós acompanharmos essas várias operações que se desenvolveram ao longo dos anos, elas tiveram essa característica. Protógenes, em algum momento, na Satyagraha, outros fenômenos apareceram ao longo desses anos. Isso não apareceu agora. Mas não significa que esteja correto. Então, vocês se vacinem disso, peguem os seus consultores e perguntem se algum advogado, pegue algum advogado da Globo e perguntem se esse tipo de conversa, olha, eu estou trazendo esta petição, você vai deferir quando? Isso não existe. Isso não existe nos tribunais superiores, isso não existe nos tribunais estaduais, isso não existe nas relações entre os juízes. Então, vocês estão vendendo algo que não existe. Mas o senhor acha que esse é um motivo para anular o julgamento? Isso terá que ser examinado no momento próprio. Mas eu estou dizendo que essas conversas de consulta entre promotor e juiz dessa maneira, isso não existe. E os diálogos não são ilegais e não devem servir como prova? É interessante esse debate que vocês trazem agora. Nós vivemos esses anos todos, eu acho que essa questão é séria e precisa ser debatida, mas nós vivemos esses anos todos sob o signo do vazamento. Meu querido colega Teori Zavascki reclamava de vocês da Globo. Porque ele vazamento de documento oficial porque ele dizia que o documento chegava lá no gabinete dele, mas já estava no Jornal Nacional. Dava, né? Porque foi vazado pela Procuradoria. Mas, ministro, só para esclarecer, é que o nosso dever, faz parte da nossa profissão, claro, buscar as fontes informativas sim, e informar ao público. Aqui nós fazemos esse trabalho diuturnamente. Só para a gente deixar claro. O vazamento de documentos oficiais é uma coisa. Hackeamento de telefones é outra. Não, veja que depois podemos fazer a valoração. O vazamento de documento oficial é crime. Menos para jornalistas. Isso. Quem deu para o jornalista é que comete o crime. Exatamente. Mas o agente público que vaza, comete crime. É preciso que isso seja dito. Portanto, se nós formos colocar esse debate, se quisermos organizar esse debate, nós temos que olhar nessa perspectiva. Não quero justificar, veja, hackeamento, e nem sei o que se deu, até porque há muitas lendas urbanas nessa matéria. Mas, ministro,
o impacto disso tudo, o impacto dessas gravações, a gente não sabe nem se são gravações, enfim, mas desses diálogos ou supostos diálogos na economia, na política, no meio jurídico, qual é o impacto disso? Porque eu acho que há um impacto no mundo jurídico, que vê de uma determinada forma, e na sociedade, que vê de outra forma, tanto que o presidente Jair Bolsonaro já está grudado com o ministro Sérgio Moro, vai a estádio de futebol, eles têm pesquisa mostrando isso. Há uma desconexão sobre a percepção do mundo jurídico e a percepção da sociedade? Isso pode ocorrer, e de fato ocorre. Cristiana falava sobre essa questão, como que o público vê essa temática das prisões e tudo mais. E lembra-se que há pouco tempo havia um deputado que se elegia no Rio de Janeiro com a defesa da pena de morte. Não é? Portanto, é normal. Muitos fazem essas chamadas bancadas da bala ou que defendem o enrijecimento penal, elas ganham uma grande popularidade. Por quê? Porque é o apelo ao simbólico. Agora, nós temos um compromisso e esperemos que nós façamos esse pacto civilizatório, um pacto de respeito às regras do jogo, tal como o mundo civilizado assim vê. Né? Nós nem queremos que agora a regra seja o hackeamento, né? Nós todos estamos deplorando esse tipo de coisa. Né? Nós não queremos também que funcionários públicos cometam sistematicamente esses pequenos deslizes, né? Essas infrações que são crimes. Quer dizer, nós queremos que as coisas sejam devidamente corretas. Mas o grande pacto que está se discutindo no país não é exatamente o direito coletivo da sociedade combater a corrupção e o direito individual do réu com as regras rígidas, enfim, a letra fria da lei? Na verdade, não se conhece nenhuma forma de combater a corrupção que não seja pela via judicial. O resto é selvageria. Se nós começarmos a defender linchamento público de alguma forma, então, não, mas vamos fazer um processo mais moderno. Quem que inventou isso? Aonde que isso existe? Ministro, discutindo especificamente no caso do ministro Sérgio Moro e do procurador Dallagnol, a novidade na suspeição, né, são os diálogos. Se eles não estão nos autos, como eles poderiam ser usados? Eu não estou emitindo juízo sobre... ministro. Eu não estou emitindo juízo sobre a suspeição, até porque essa matéria... Não estou emitindo juízo sobre a suspeição, até porque essa matéria já estava colocada no Supremo Tribunal Federal antes desse vazamento. Não é essa a questão que está colocada. Eu só estou respondendo ao questionamento a partir da provocação do Merval, de que essas conversas... o Brasil normalizou os absurdos. Mas não vamos normalizar isso. Não é normal esse tipo de consulta. Mas se vocês me perguntarem, existe? Sim, claro. Isso sim, de alguma forma, se estruturou. Mas é correto? Não, não é correto. É condizente com o que está no Código de Processo Penal? Não, não é condizente com o que está no Código de Processo Penal. João Borges, por favor. Não, ministro, uma dúvida. O senhor colocou essa questão aí do Intercept, e a impressão que tem é que o senhor está levando isso em conta, mesmo ainda sem saber se isso foi editado, se é autêntico, essa coisa toda. Parece que dá a impressão que talvez corrobore, o senhor está usando isso como para corroborar uma impressão que o senhor já tinha, uma avaliação de como operava ali o Sérgio Moro e os procuradores. É curioso que até agora nenhum dos participantes negou esse fato. Ninguém negou que conversou, só diz assim, eu tenho dúvida se a conversa está posta nos seus termos. Até esses dias eu brincava com um aluno nosso e deputado federal, Kim Kataguiri, dizendo, vocês são um fenômeno, porque receberam um pedido de desculpa do ministro Moro, não é? Por um fato que ele não fez. Aí ele riu. Claro, não, é uma brincadeira, todo mundo fala bobagem e tal. Então, a rigor, ninguém está negando esse fato. Mas veja, eu não estou assumindo
Eu não estou assumindo que isto tem um valor jurídico. Eu só estou dizendo que se essas conversas ocorreram, aparentemente elas ocorreram, e os interlocutores não estão negando... O senhor diz que isso é normal, mas não deveria ser. Não, eu estou dizendo que normalizaram, em certa medida, nessas operações. Ao longo desses anos, normalizaram nesses grupos. Força-tarefa. Esses grupos, forças-tarefas, se vocês olharem, o caso Lunos, o outro caso lá em Mato Grosso... Mas estava completando o raciocínio. Se essas conversas aconteceram... Se essas conversas aconteceram, de fato, elas não são ortodoxas, tendo em vista o CPP. Quer dizer, o juiz não pode aconselhar a parte. Isso diz o texto. Agora, tudo isto era presumido, mas ninguém sabia. Ninguém tinha como, de fato, fazer uma verificação. O grande embaraço diante deste caso é que se está diante de uma possível comprovação de uma parceria. E quais as implicações? Aí nós temos que ver. As implicações podem ser, de fato, a nulificação de sentenças condenatórias e tudo mais. Isso tem que ser verificado. Ministro, o senhor, quando era presidente do Supremo, chegou aí o presidente Lula reclamar, protestar veementemente porque achava que tinha sido grampeado e exigiu medidas drásticas. Por que o senhor achou que era um escândalo se ser grampeado e não acha que é um escândalo o ministro o juiz Sérgio Moro e os procuradores serem hackeados? Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Até porque eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Pelo contrário, nós fomos ao presidente Lula, mais do que protestar, nós provocamos a queda do Paulo Lacerda. Porque, de fato, e havia suspeita no Supremo de que, de quando em vez, havia grampos. O ministro Marco Aurélio também... Como é que o senhor reagiria se o objeto do grampo fosse o senhor? Não, eu denunciaria. Agora eu também teria que explicar por que eu fiz determinados fatos. Vocês publicaram aquele grampo, aquela gravação do Joesley, não é? Uhum. A partir do fornecimento da informação pelo Janot. Vocês publicaram isso. É uma relação do senhor, mas tudo bem. Sim. A imprensa, todos os órgãos de imprensa. Todos os órgãos de imprensa publicaram. Tá? Quer dizer, é um vazamento e tudo mais, e ninguém discutiu. Todo mundo passou a discutir se o presidente Temer estava numa operação de corrupção passado dos limites ali naquele caso. Quer dizer, a mesma questão está posta agora. E vamos discutir as duas questões. Dentro de uma... Agora, não tentemos escamotear. Quer dizer, já que eu estou diante de uma prova ilícita, o fato não existiu. Não! Eu acho que procuradores e juiz vão ter que explicar isto. Quer dizer, ou de fato isso não ocorreu, ou de fato eles faziam parte de uma parceria. Até lá, ministro, o senhor próprio já está tirando muito proveito desse fato todo, né? O senhor tem se reunido com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o próprio presidente do Supremo, que é seu amigo, Dias Toffoli, enfim. E, por exemplo, foi daí, a partir desses diálogos, que o senhor, por exemplo, ajudou a articular a lei do abuso da autoridade e também o senhor tirou da vista, né, disse que ia tirar, enfim, não tirou, mas provocou todo aquele julgamento de ontem. Não, deixa eu te contar, Eliane, se você conhece essa história, eu defendo a lei de abuso de autoridade desde 2009, 2010. Mas agora a oportunidade é diferente, né, ministro? Isso constou do Pacto Republicano. E desde então, isso está nos projetos que tramitam no Congresso. Esse projeto básico foi feito por gente como Everardo Maciel, como Teori Zavascki, como Rui Estocco, que à época, desembargador de São Paulo, que à época estava no CNJ, eles que elaboraram esse projeto. Em 2005, ministro, mas só não, agora 2009, você tem ambiente para isso. Esse projeto vem sendo discutido e a toda hora ele esbarra em alguma resistência. Vez
é policial que não quer que ele seja votado, vez é juiz, mas esse projeto é antigo. Agora, claro, em algum momento surge a possibilidade, e de fato, veja, eu não tiro nenhum proveito. Eu acho que essa é uma contribuição que todos nós podemos dar ao nosso processo civilizatório. O Brasil precisa de uma lei de abuso de autoridade. A última lei que nós tivemos é de 65, elaborada por Milton Campos. Portanto, a época tentando civilizar o regime militar. Portanto, veja que é algo bastante ultrapassado, não é? É por isso que se precisa de uma lei. Não tem nada a ver com esse episódio. Aqui ou acolá pode acontecer um tipo de infecção oportunista. Alguém está fazendo essa lei para responder. Não. Agora, ministro, essa lei estava bem a banho-maria no Congresso, não se falava sobre ela e de um momento para outro ela já sai com esse protagonismo todo. Todos vocês que acompanham o Congresso sabem que ele não tem um procedimento numa escala cronológica normal. Ele age por impulsos. Vez ele é um movimento de stop and go. Vez ele corre muito, vez ele para. E responde também. Amanhã acontece um crime grave aqui na rodoviária e no dia seguinte alguém diz, então, para esse tipo de crime, vamos fazer agora mais um tipo de crime hediondo. É assim que funciona um pouco também. Foi uma coincidência o senhor ter se encontrado com o presidente Davi Alcolumbre num dia e no dia seguinte ele chegar na comissão, na CCJ, com um projeto e recolocar em pauta? Nós estamos sempre conversando. Na verdade, já há muito tempo nós temos conversado sobre reforma política, eu trabalhei, você sabe, no Congresso, enquanto estive no TSE, trabalhei muito no Congresso pela reforma. Uma parte da reforma política que aconteceu foi graças a esse tipo de trabalho. Eu tenho conversado muito com os congressistas, por exemplo, sobre o semipresidencialismo para o futuro do Brasil. A ideia de que você encontre um novo regime. Então, a toda hora nós estamos conversando sobre propostas, reformas e tudo o mais. Isso não há nenhuma novidade, nenhuma coincidência. Ministro, eu não quis interrompê-lo, mas eu anotei e preciso fazer uma pontuação aqui. Sim. Nós não podemos e não admitimos que recebemos gravações ilegais de autoridades públicas. Aquelas gravações foram periciadas e ficaram disponíveis, elas foram periciadas por autoridades e nós recebemos esses resultados periciados em relação ao que o senhor falou e pareceu mais uma presunção da parte do senhor. Mas nós não recebemos, não tratamos com esse material, mas só para a gente poder seguir, porque é o meu dever de ofício. Não, a única coisa que nós devemos deixar claro é que nós temos um grave problema e que faz parte de uma prática jornalística no Brasil, que é a questão do vazamento. De um lado, claro, não vamos discutir aí o sigilo da fonte, no mundo, mas só que no nosso caso é algo sistêmico. Tanto é que é algo notório e os próprios jornalistas reconhecem. Esses dias eu estava conversando com, não vou declinar o nome, uma jornalista importante, ela dizia assim, mas eu sinto muita saudade do doutor Janot, porque antes a gente recebia as informações, agora a doutora Raquel não faz a mesma coisa. Portanto, veja, quer dizer, isso significa dizer, lá cometia esse crime com... e veja, o ministro Teori reclamava disto. Mas no nosso caso, ministro, nós temos os princípios editoriais do Grupo Globo, quero discutir. E nós observamos que nós somos jornalistas de ofício. E não quero constrangê-los, não, veja. O nosso trabalho. Nós vivemos justamente da busca incessante dessas informações. E claro, checados de fontes legais. E da perspectiva do jornalista, veja, eu não vou ser agora moralista e dizer, não, o jornalista não deve receber e não deve publicar. Isto equivaleria a uma receptação, não estou dizendo isto. Mas eu estou dizendo que nós temos um sistêmico vazamento, algo extremamente grave. Isso aparece, inclusive, nas tais conversas. Mas, ministro, nós estamos falando de coisas diferentes. Já falei, vazar documentos públicos que a gente recebe é uma coisa. Hackear autoridades é outra completamente diferente. Com certeza. E eu já disse que isso é extremamente grave e preocupante. Acho preocupante. Agora, o fato de nós considerarmos isto grave não nos
demite do dever de ter que explicar. De fato, ocorreram essas conversas, por que ocorreram essas conversas? Ou essas conversas não ocorreram. Porque se essas conversas não ocorreram, nós estamos lidando com algo no plano da ficção científica. Mas até agora eu não vi um desses interlocutores dizer: eu não participei dessa conversa. Não vi. Quer dizer, isso é estranho, isso é um sonho. Né? Isso... Então, mas eu concordo com você. Agora vamos separar os dois temas. Um é o tema do hackeamento. Como ele ocorreu, como que essas informações... Já vi várias versões, inclusive de que pode ter havido um vazamento a partir de próprios colegas de Curitiba. Isso, há muita lenda urbana nessa temática. Outra coisa é os fatos em si. Esses fatos são regulares? Essas conversas... Isso não anula a Lava Jato. Não, isso tem que examinar, isso tem que ser... Não façamos terrorismo. Na verdade, eu acho que nós vamos sair mais fortes disso. Por quê? Porque parece uma coisa que é interessante, da parte de vocês e de todos nós, é de que há alguns que estão do lado do combate à corrupção e que são santos, não é? E outros que estão contra o combate à corrupção. Não, todos nós devemos querer combater a corrupção. Agora, não se combate crime cometendo crime. Isso é preciso deixar bem claro. Quer dizer, as sociedades, de fato, ganham esse papel de sociedades civilizadas quando elas alcançam esse patamar. Tratar as questões de forma séria. Agora, desvios ocorrem em todos os lugares. Os senhores viram que agora o procurador-geral na Suíça acaba de ser afastado. Tem problemas na relação com a FIFA, inclusive com os advogados de brasileiros. Não é? Estava tendo contatos talvez não muito permissivos, não muito regulares. Isso aí é corrupção, né? É corrupção isso. Sim, mas veja, eu estou dizendo, esses fatos acabam ocorrendo em todo lugar e merecem punição. Mas nós precisamos realmente dizer que essas coisas, se estão sendo praticadas, mesmo que seja um costume, é um costume contra a legem. Ministro, o senhor já determinou a soltura de em torno de 40 presos no Rio de Janeiro. O senhor acha que os processos elaborados pelo juiz Marcelo Bretas deixam a desejar? Eu não vou emitir juízo sobre isso. Na verdade, o que se está discutindo aqui é o modelo de prisão provisória. Se é necessário a prisão provisória para aquela finalidade. Qual é a justificativa da prisão provisória? O sujeito vai fugir? De fato, ela é fundamental para a instrução processual penal? Há riscos dele continuar delinquindo? São as hipóteses que estão na legislação sobre a prisão provisória. É só isso. Por isso aquele prende e solta, prende e solta? Sim, não, na verdade, veja, e não fui eu. Na verdade, essas decisões foram tomadas por mim em liminar e depois foram confirmadas pela turma. Portanto, a turma entendeu que havia um excesso em relação à prisão provisória. Depois nós estamos discutindo aí a punição e a condenação. Por isso que eu estou a dizer, o ideal é que o processo tenha o seu ritmo, que cheguemos a uma conclusão e que, de fato, haja o cumprimento da pena. Quer dizer, o que há é um entusiasmo, um tanto quanto juvenil, com essa questão das prisões. Porque está prendendo muito prisão provisória. Em geral, muitos casos de prisão abusiva, e as pessoas estão entendendo que isto é um novo modo de justiçamento, um justiçamento à brasileira. Isso não está correto, não tem compatibilidade com a Constituição. Não é isso que a Constituição diz. O que a Constituição diz? Que a prisão provisória será determinada quando necessária. E a legislação especifica isto. Quem começa a fazer, vamos chamar assim, um populismo judicial com prisões provisórias, está abusando de sua função. Os procuradores da Lava Jato sempre argumentaram que aquelas prisões, naquele momento, foram fundamentais para se chegar ao resultado das investigações. Eu não vou ficar fazendo discussões específicas. Estou dizendo que há pressupostos para a prisão provisória. Nós tivemos casos de pessoas, eles diziam, por exemplo,
que determinadas pessoas teriam que ficar presas para fazer delação. Agora, ministro. Não sei se isso é correto do ponto de vista constitucional, mas nós tivemos casos em que as pessoas obtiveram habeas corpus no Supremo, não obstante fizeram a delação. Por quê? Porque fizeram? Porque fizeram um cálculo. Aquele típico da teoria dos jogos do prisioneiro. Né? Quer dizer, qual é a estratégia mais conveniente? E acabaram optando pela delação, independentemente do fato de estarem soltas. Mas, ministro, por que o senhor critica tanto a Lava Jato, que é identificada como uma ação de combate à corrupção? Eu critico? Não critico a Lava Jato. Eu critico todas as operações que têm abusos. Os senhores viram, por exemplo, aquela chamada Operação Carne Fraca, não é? 1.600 agentes fazendo aquele alvoroço todo, causaram talvez um pouco da regressão do PIB que hoje o Brasil experimenta, tem a ver, inclusive, com isso e tudo o mais. E dizia-se, o Brasil, toda a carne do Brasil está sendo fiscalizada de maneira falsificada e tudo mais. Então, eu critiquei isto. Eu critiquei aquele episódio de Santa Catarina em que o reitor foi preso. Vejam vocês o episódio do reitor. Vejam, ele não tinha nada a ver com aquela matéria. Ele já recebera a reitoria com aquele programa concluído. Não obstante, foi preso, foi humilhado, suicidou-se. Eu critico essas operações como um todo. Eu acho que nós precisamos civilizar essas relações. Por que o senhor disse, então, que a gente vai sair mais forte de tudo isso? Porque, de fato, nós vamos ter que reinstitucionalizar essas relações. Certamente sairão leis sobre esse tipo de tema. E nós, certamente, vamos ter um novo modelo institucional. Porque esse desenho do juiz justiceiro, ele já vem se fazendo nesses últimos anos. Se vocês conversarem com os repórteres policiais de vocês que acompanham essa temática ao longo dos anos, vocês vão identificar alguns nomes, não é? De juízes que atuavam desta forma e que se popularizavam, depois vinha sempre a crítica, ao fim e ao cabo a decisão foi equivocada, acabou, já falamos sobre isso, Castelo de Areia, o senhor está falando sobre sair leis, como, por exemplo, instituindo o juiz de garantias? Por exemplo, ainda ontem escutei o ministro Gilson Dipp defender essa ideia, que está no Código de Processo Penal, o projeto de Código de Processo Penal que está no Congresso, em que separa o juiz que cuida da instrução do juiz que vai julgar, de fato, o processo. São Paulo já tem uma experiência na capital do chamado DIPO, que é o juiz que cuida da instrução, de fato, um juiz que determina busca e apreensão, prisão, e, portanto, ele não fica depois vinculado ou contaminado, né, com esses elementos. Acho que é uma discussão. A lei de abuso de autoridade, regras sobre essa questão da relação entre o Ministério Público e o juiz, talvez explicitá-las. Ministro, eu estava numa sessão do Supremo Tribunal Federal quando eu ouvi que o senhor cobrou uma posição diante dos seus colegas em relação ao caso do ex-procurador Marcelo Miller, que é alvo de uma investigação, de uma apuração, enfim, a respeito de uma suposta ação dele enquanto procurador ainda, que depois viraria advogado do grupo JBS. O senhor fez uma cobrança numa sessão pública em relação a um inquérito. Esta posição do senhor, de certa forma, não constrange a integrantes do próprio Poder Judiciário ou do Ministério Público, no caso de Marcelo Miller? Não, eu acho que esse é um caso extremamente interessante e que nos ajuda a compreender que todos nós que temos poder tendemos a abusar dele. O que aconteceu com Marcelo Miller é esse exemplo. No meio daquele projeto de combate à corrupção, talvez na operação mais ousada desta operação, que queria matar o rei, não é?
portanto, envolver o presidente da República, havia um procurador operando dos dois lados do balcão. Já estava do outro lado, não é? Fazendo, inclusive, consultorias e tudo o mais. É uma certa nebulosa. Quer dizer, o que isto revela? Revela um problema desse superempoderamento desses órgãos. O caso do Miller não teve maior repercussão, obviamente. Por quê? Porque o outro lado era o escândalo envolvendo o presidente da República. Mas eu fui procurador da República desde 84. Eu não conhecia nenhum episódio dessa dimensão envolvendo o procurador da República com corrupção. Não obstante, na medida em que se colocou esse tipo de operação, negociação e tudo mais, e Miller opera, por exemplo, nós estamos lá na turma com o caso Sérgio Machado, o caso das gravações, todos conhecem. É Miller que opera este caso. Miller opera o caso da JBS, talvez até do outro lado. Ainda não tinha saído o direito da Procuradoria e tudo o mais. Miller opera no caso Cerveró. Todos esses casos que tinha gravação, talvez por conta de filme americano, o Miller operava e tal. E depois produz essa peça de péssimo gosto, extremamente complexa para todos nós. Ministro, quais seriam os limites, então, da atuação dessa relação do delegado com o procurador, do procurador com o juiz? Quais seriam claramente esses limites? O senhor que teve essa experiência como procurador, teve experiência como advogado-geral da União e como ministro do Supremo? Não, hoje os delegados e procuradores ou promotores, embora tenham funções distintas, eles também têm funções, vamos chamar assim, cumulativas, no que diz respeito à investigação. E às vezes formam, inclusive, grupos ou forças-tarefa. Força-tarefa é um funcionamento diferente também. Mas eles podem formar e tudo mais, e envolvem equipes multidisciplinares. Juiz não integra a força-tarefa. Se o juiz se associou à força-tarefa ou assumiu a chefia da força-tarefa, ele atravessou o Rubicão. Não assumiu a chefia, ministro, mas ser consultado esporadicamente. Não há esse tipo de consulta. Na verdade, nós recebemos, a toda hora no Supremo, por exemplo, um pedido de prisão de alguém. Caso de extradição, por exemplo. O que faz? Nós recebemos uma comunicação e um pedido E muitas vezes vai lá um agente e despacha conosco, diz, olha, isto é relevante, temos uma certa urgência por conta disso. E ponto. Isso se faz de maneira oficial. Notificar crime. A notificação se dá nos autos. Não se dá via WhatsApp. Não se dá via telefone. A notificação de crime, eu recebi uma notificação de que alguém quer notificar um crime. Me deparei com uma prática que parece criminosa. Comunica-se nos autos. É assim que se faz. O que me parece importante de tudo isto? E veja, vamos ressaltar, é importante o combate à corrupção, o combate à criminalidade. É importante a organização de um sistema de operação, mas não se pode incidir em extravagâncias, em heterodoxias. Quer dizer, quem combate o crime, eu volto a dizer, não pode estar cometendo crime. É fundamental isso. Ministro, voltando à discussão sobre procuradores e tal, os procuradores já disseram que o senhor se sente acima da lei. E o senhor já chamou os procuradores de cretinos. Essa relação tão conflituosa leva a algum lugar? Não, na verdade, eu coloquei vamos colocar essa questão. Eu descrevi o que os procuradores tinham dito a respeito do ministro João Noronha, isso foi numa sessão do Supremo, porque o ministro João Noronha havia libertado alguém e eles passaram a atacá-lo nas redes. Então eu disse, isso é uma coisa de cretinos, e de fato é. Quer dizer, por quê?
o presidente do STJ, nas férias, concedeu um habeas corpus, ele agora é atacado, vilipendiado, desclassificado por esses procuradores. Você acha isso normal? É possível que uma pessoa que faz isto está agindo de acordo com os dogmas da lei? Agora, o que tem faltado nesse sistema? Tem faltado um CNMP, um órgão de corregedoria. Essas pessoas, na verdade, o que marca o Estado de Direito, gente? Estado de Direito é aquele em que não há soberanos, todos estão submetidos à lei. Quando alguém se coloca acima da lei, e foi o que passou a ocorrer aqui, veja, e nessas conversas, que nós não sabemos se são de Moro e de Dallagnol, mas vamos admitir, né, apenas para argumentar, aparece essa discussão, a preocupação com o que viria a ocorrer no Supremo Tribunal Federal, com as manifestações que se faziam. O MBL está a nosso serviço, né? Vai fazer algo nesse sentido. Por favor. Ministro, naquela audiência no Senado, o ministro Sérgio Moro, ele lançou uma dúvida que estarrece todo mundo, que é o seguinte: se você decide pelo impedimento, pela suspeição do Moro como juiz, se isso implica em soltar o ex-presidente Lula, isso pode implicar em soltar todo mundo, isso segundo o Moro, pode soltar todo mundo, pode ter até que devolver todo aquele dinheiro, bilhões que foram recuperados da Lava Jato. Isso não é realmente uma preocupação? Isso não pode criar uma sublevação, um caos no país? Veja, será que ele estava confessando as práticas? Primeira pergunta, não é? Quer dizer, ao dizer isso, porque ele redarguiu a uma pergunta de um senador que dizia... Senador Fabiano Contarato. Contarato, que dizia que ele está confessando que fez isso ao fazer a ameaça, né? Dizer, vai causar... Então, se você está dizendo que houve, de fato, com isso a suspeição e tudo mais, portanto, todos os meus atos são nulos. Será que é uma confissão? Não quero chegar a tal ponto. Mas avancemos. O sistema tem... veja, é interessante, hein, Merval, que a gente está falando de hacker e coisa do tipo, mas ninguém nega as conversas. Tanto é que há, a toda hora, esses atos falhos. Não é? O senhor ainda não respondeu, só quero registrar. Não, eu vou responder. Eu acho que nós vamos ter que contemplar essas questões nos seus devidos termos. Eu acho que temos que apreciar a questão do Lula, até mesmo fora do ambiente, eventualmente, da suspeição. Há muitas discussões nesse processo. Se vocês olharem, né, naquelas primeiras conversas que foram divulgadas, a ser incríveis, não é? Eles discutem a competência, se de fato era a competência do Moro. A história do triplex. Veja que... agora, se alguém causou toda esta confusão, não foram vocês. Não fui eu também. Sim. Ministro, mas só tenta responder o seguinte: é possível que, já que o impedimento pode levar à anulação do Lula, da condenação do Lula, isso pode também, por consequência, anular os outros processos, soltar todo mundo? Não, acho que isso terá que ser examinado de caso a caso. Terá que haver a demonstração de suspeição em relação a cada caso. A questão também da responsabilidade civil que cada qual assumiu, devolução de bens e tudo mais, isso terá que ser examinado em cada caso. Tem que conseguir hackeamento de outros casos. Até agora só apareceu no caso do Lula. Não sei, não consigo saber, Merval, nem se trata de hackeamento. Acho que nós todos estamos aí envoltos numa perplexidade. Volto a te dizer, temos que separar as duas coisas. Veja que era curioso e vejam vocês como que o mundo dá a volta. Vocês sabem que em março de 2016, acho que foi em março, né? 2016, fui eu, Gilmar Mendes, que deu a liminar
com base naquele vazamento. Pois É sobre isso que eu queria falar com o senhor, inclusive. Isso. Veja, embora eu tenha dito que, a despeito do vazamento, que poderia ser ilegal, depois o ministro Teori veio e disse que era ilegal, não só o vazamento... E depois o próprio juiz Moro, enquanto juiz, pediu escusas em relação ao ministro Teori. Porque a minha pergunta em relação a isso é a seguinte: o senhor se arrepende daquela posição que o senhor teve contra a posse de Lula na Casa Civil, com um dos fundamentos que foi usado, foi da gravação da conversa da ex-presidente Dilma, que tinha como foro o Supremo Tribunal Federal e que, portanto... Grampo ilegal. Não teria havido a devida legalidade. Por favor. Não, na verdade, aqui é uma mistura de fatos. O grampo, aparentemente, era legal. Não é? Até um dado... vazamento que era ilegal. Até uma hora. Até um dado momento. Vamos que o ministro explique, por favor. Até um dado momento, o grampo era do presidente Lula, era em relação ao presidente Lula. Só que se gravou uma conversa do presidente Lula com a presidente Dilma. Depois se verificou que, num dado momento, já se determinara a interrupção daquela interceptação. Portanto, aquela gravação ocorreu já sem a autorização. Quando nós discutimos a questão nos autos, e aí tem todo aquele quadro que vocês conhecem, em que, de fato, passou-se a aparência de que se estava simulando, inclusive, a posse do presidente. Todo aquele episódio que a imprensa talvez não tenha mostrado bem, do tal Bessias, não é? O que ele estava levando ali para o presidente Lula era o ato de posse, para dizer: você já é ministro, portanto você já goza de prerrogativa de foro. E aquilo pareceu, de fato, algo farsesco naquele contexto. No meu despacho, se vocês olharem, eu digo: isso está nas informações que vieram da degravação, não é? Mas está também no reconhecimento por parte dos interlocutores de que esse fato ocorreu. Então, a mim me parece que a decisão, naquele momento, quanto à suspensão do exercício... E veja, eu estou chamando a atenção disto porque, veja a responsabilidade histórica. Ao fim e ao cabo, foi a minha decisão que impediu o presidente de se tornar ministro e que o submeteu, portanto, de forma inevitável, a Curitiba, não é? Portanto, eu tenho legitimidade para discutir a questão como estou fazendo. Ministro, por que o senhor pediu a retirada de pauta do pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula nesta semana, o que acabou acontecendo depois? Ele entrou na pauta. Na verdade, no dia 11 de junho, eu pedi que houvesse a devolução de vista. Pedi, inclusive, ao presidente da sessão, ministro Lewandowski. E o que ocorreu? Ele pautou. E nós tínhamos 3 processos em pauta, ele era o terceiro da lista. E aí nós prosseguimos nessa discussão, quando domingo eu volto de uma viagem e eu vejo que aquele processo está colocado em 12º lugar. Então eu disse: não haverá tempo para discussão. Mas réu preso não tem preferência? Tinha aquela questão da extradição do turco, tinha outros presos e tudo mais, não é? Portanto, eu entendi que não haveria tempo para julgar. E fui para o tribunal. Mas eu poderia julgar se fosse o caso. Aí, lá cheguei e a presidente Carmen disse: tem ainda um outro habeas corpus, também do presidente Lula, que precisa também ser chamado. Aí eu propus, então, aquela solução que eu arbitrei. Eu disse: não haverá tempo de discutir esse nosso tema, mas eu proponho, desde logo, que, da minha parte, que se conceda uma liminar para que ele aguarde em liberdade até que nós deliberemos sobre esse tema, que, claro, está muito complexo. Não só a questão da suspeição, mas agora toda esta onda. Nós ficamos um pouco, não é? Pelo menos em termos gerais,
né, todo mundo está discutindo, Intercept dependentes, né? Quer dizer, todos ficaram querendo discutir isto e, obviamente, então, vamos aguardar, dar tempo ao tempo. Mas, ministro, exatamente hoje, 26 de junho, está fazendo um ano em que o então presidente da segunda turma, o Dias Toffoli, soltou o Zé Dirceu, ex-ministro do Lula, exatamente alegando que enquanto havia dúvidas sobre a dosimetria da pena, ou seja, mais anos, menos anos, que ele poderia ficar em casa, solto, esperando. Não foi exatamente isso que o senhor tentou fazer ontem? Quer dizer, enquanto não está decidido, enquanto não tem habeas corpus, tira o Lula da cadeia. Qual é o paralelo entre essas duas situações? Nenhum. Ali o que ele discutiu, na verdade, foi a aplicação da jurisprudência da segunda instância. Ele disse, enquanto não tiver trânsito em julgado ou na feição dele, enquanto não houver uma decisão do STJ, portanto, que vai aferir a dosimetria e tudo mais, não devemos manter a prisão. E tanto é que depois disto se cumpriu a decisão e Zé Dirceu está em Curitiba, nenhuma novidade. O que eu disse foi outra coisa. Diante do risco, nós estamos discutindo a eventual nulificação da sentença. Ou a plausibilidade do pedido? Ou a plausibilidade do pedido. Quer dizer, fumus boniuris e periculum in mora. Portanto, a plausibilidade jurídica e o perigo da demora. E o perigo da demora. Portanto, as duas hipóteses, né, que eu entendia presentes no caso, né, vamos aguardar. Agora, imagine você a outra hipótese. Vamos dizer que chegamos à conclusão de que essa condenação é nula. Como nós ficamos com o tempo de prisão dessas pessoas? Isto vale para tanta gente no Brasil. Eu sei, por exemplo, que hoje na Alemanha se concebe até um modelo de indenização. Se alguém fica preso provisoriamente e depois não se confirma, ele é absolvido. Portanto, esta é uma preocupação geral em termos de direitos humanos. Veja, a hipótese invertida é essa. Por isso que eu propus. Agora, se depois, vamos dizer que no final se diga não é plausível o habeas corpus, volta para a cadeia. Essa é a solução. O senhor se sentiu derrotado nessa? Não. Mas o ponto de vista do senhor não prevaleceu. Não, mas veja que eu achei... Eu sou uma pessoa, como vocês sabem, afeita ao debate. Na verdade, treinado nisso, apaixonado, na verdade, pelo debate. E achei que a discussão foi extremamente rica. Não é? Veja que o ministro Celso disse que, dependendo dos elementos, ele votaria naquela linha. Também a ministra Carmen. Disse que está com o voto, inclusive, pronto. Ele não disse que votaria naquela linha, disse que poderia votar. Mas sim, ele está com o voto pronto, disse, inclusive. Sim, disse. Mas disse que, dependendo da evolução, poderia encaminhar-se nesse sentido. Né? Não. Ele não chegou a antecipar esse voto. Desculpe. Não, eu estou dizendo que ele não chegou a antecipar a posição dele. Não, ele não antecipou. Obviamente que ele não antecipou. Ele disse que o voto dele na liminar não significava a posição que ele teria no mérito. Portanto, ele admitiu que poderia votar. A gente vai vendo a sessão e sempre vai tentando imaginar uma linha de um julgador, daí a pouco muda a linha. Sim. A gente pensa que é uma antecipação e não é. Claro, isso acontece. Ministro, aos olhos da opinião pública, o Supremo hoje é conflagrado. Tem vários embates entre vários ministros. O ambiente é assim mesmo, como a gente está vendo? E a TV Justiça foi criada na sua gestão, se não me engano? Não, foi a gestão do ministro Marco Aurélio. Mas o senhor acha que ela deve continuar? Mas eu quero saber sobre a questão desses embates que a gente vê frequentemente. Se você olhar na história do tribunal, tem aí, se vocês olharem a Leda Boechat Rodrigues, fala de ministros que escreviam artigos contra o outro, sob pseudônimo e tudo mais, embates nos tempos mais recentes também havidos, mas claro que a televisão, a TV Justiça, ela torna isto mais evidente, né? Eu estive, até me encontrei essa vez com o Merval, estive uma vez mas sem divergência com o Merval. Sem divergência. Claro, em paz. Estive
em Washington, visitando a Suprema Corte. E estive lá com o Chief Justice Roberts e depois com Scalia, juiz conservador que veio a falecer. E nós levávamos, tipicamente como se faz, um presente para ele, que era um retrato de Brasília, o trabalho de Niemeyer e tudo mais. E ele, naquele tom italiano, né, assim, de origem italiana, bastante assim, receptivo, falastrão, ele disse, eu conheço Brasília, Mr. Mendes, eu conheço Brasília. É aquela cidade feita por aquele arquiteto comunista. Eu fiquei assim, curioso com aquilo, né? Mas logo eu olhei para os assessores, nós não podemos entregar o livro de Niemeyer, né? Porque obviamente será uma ofensa para ele agora, né? E ele prosseguiu, ele disse, é aquela cidade em que os ministros, os juízes da Suprema Corte, moram no mesmo prédio, na mesma casa. E ele disse, essa gente que tem que brigar, profissão tem que brigar, depois se encontrar no hall, no elevador, que coisa incômoda. Eu vi aquilo, Mr. Mendes, eu vi aquilo e fiquei feliz. Anticomunista como era, né? Fiquei feliz. E eu fiquei esperando então o que queria dizer. Fiquei feliz porque essa gente, esses comunistas, não conhecem a alma humana. Agora, ministro, falando exatamente disso que a Cristiana estava falando aqui, desses embates permanentes e dessa posição cada vez de protagonismo que, de uma maneira geral, os magistrados vêm adotando no Brasil, o senhor acha que isso é em função da carência do país ou isso é algo que se verifica cada vez mais com esses novos tempos no mundo em que os magistrados passam mais do que nunca a falar além dos autos? Não, eu tenho a impressão de que, de fato, o tribunal foi assumindo, ao longo do tempo, um protagonismo talvez exagerado, por conta até de um certo esvaziamento dos demais poderes. Aí a gente vê nessas questões de omissão inconstitucional, temas que não são decididos pelo Congresso, que acabam sendo colocados no Supremo Tribunal Federal, união homoafetiva, outros temas dessa relevância. Então, acho que o tribunal foi assumindo um protagonismo. Ele cada vez é mais vindicado, ele é mais reivindicado. Os parlamentares se queixam da intervenção do Supremo na vida institucional, mas a toda hora eles batem a porta do Supremo. Vejam vocês, decretos de Bolsonaro, não é? Agora estão lá no Supremo. Não foram julgados porque foram revogados, mas hoje seria esta sessão. Medida provisória, a questão da reedição, em suma, toda essa temática, a questão dos ataques aos homossexuais, não é? Essa questão da homofobia. Então, eu acho que, a partir daí, o tribunal talvez tenha ficado sem parâmetro. O checks and balances acabou ficando comprometido. E, a meu ver, hoje nós temos um outro quadro. Um novo governo eleito, um governo de características diferentes, forte, né? Nós temos também um Congresso que questiona, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho a impressão de que nós vamos ter um reequilíbrio dessa relação. E, nesse passado mais recente, o que aconteceu? Especialmente por ação dessas operações, Lava Jato e outras, houve uma derrocada do sistema político. Quer dizer, com a derrocada do sistema político, restou o tribunal. Veja que o próprio tribunal era ameaçado por essa força transcendental. A toda hora se questionava o tribunal, né? O que nós vamos fazer. Por quê? Porque isso virou uma entidade absolutamente anormal. Isto não tem nada a ver com qualquer modelo democrático. Ministro, o senhor reconhece aí que estaria havendo um excesso de protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E ele tem tomado decisões com grandes implicações na área econômica, especialmente em relação ao Tesouro Nacional e Finanças Públicas. Recentemente, o ministro Paulo Guedes esteve lá reclamando que uma decisão sobre Zona Franca custou 20 bilhões de reais e que tirou o sono dele. Quando o Supremo toma essas decisões, como ele avalia as implicações econômicas? Não, o tribunal tem vários meios de fazer avaliação econômica, quando ele as compreende. Por exemplo, fazendo modulação de efeitos. Em matéria tributária, vocês vão encontrar vários exemplos em que o tribunal declara inconstitucional um dado tributo, mas impede a devolução.
portanto, atua no sentido de impedir a repetição do indébito. O senhor diz que, às vezes, quando as compreende, chega a não compreender também? Não, porque, na verdade, há um jogo entre o que pensam os juristas, o que pensam os economistas. Não é? Essa questão da Zona Franca, nós já vimos vários cálculos. Eu estou em posições de funções públicas já desde os anos 90. E eu já vi os economistas, que você também conhece isso, talvez melhor do que eu, apresentar vários números sobre a mesma situação. De modo que sempre se apresenta como um caos, no momento seguinte, na verdade, o impacto não é tão grande. E aqui há essa tensão entre o direito e a economia. Mas eu concordo que, de fato, e eu sou muito severo nessa questão de responsabilidade fiscal, acho que nós devemos, de fato, saber que o Estado fiscal vive de tributo. Logo, não podemos fazer festa com esse dinheiro do Estado. Devemos ser realmente muito rigorosos nessa temática. Mas eu não acho que o tribunal errou neste caso da Zona Franca. O que acontece, eu sei que há um debate político, é sobre o custo da Zona Franca. Não é? Muita gente hoje está colocando esse tema. Mas essa é uma agenda política que tem que ser resolvida no ambiente próprio que é o Congresso Nacional. O que o país faz com o seu modelo de desenvolvimento regional e tudo mais? A mim me parece que o tribunal decidiu a partir de parâmetros já estabelecidos. Mas essas reclamações, elas são compreensíveis. E, de fato, a gente precisa respeitar. Agora mesmo nós estamos na pauta com o tema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá, no passado, o tribunal suspendeu uma série de medidas. Agora, muitos governadores vindicam, por exemplo, uma medida que foi suspensa. Possibilidade de redução de salário com redução de jornada. Não é? Acho que talvez naquele momento, talvez o tribunal tenha se equivocado. Talvez hoje devesse conceder essa alternativa, né, de uma certa flexibilização. A questão mesmo da autonomia dos poderes, o poder reduzir, se a receita não se confirmou, poder reduzir o repasse não só no âmbito do executivo, mas também do legislativo e do judiciário. Também isso foi suspenso naquela época. Em suma, eu acho que o tribunal certamente tem erros e acertos e pode ser criticado. Mas a gente tem que reconhecer que o tribunal, eu acho que cumpriu um pouco o papel, nesses anos todos, de um poder moderador. Eu vou falar da perspectiva que eu tinha. Quer dizer, Machado de Assis dizia: a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. Não é? Eu era um tipo de inspirador, operador das medidas provisórias no governo Fernando Henrique, trabalhava com isso e tudo mais. E nós tentávamos nos adaptar ao modelo do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo foi construindo limites para as medidas provisórias. Inicialmente, nós as reeditávamos a cada 30 dias, porque o Congresso não as votava. Não é? O Supremo foi construindo limites, não pode em processo penal, não pode em processo civil, foi colocando limites que nós fomos incorporando às nossas práticas. E depois veio aquela emenda 32, que incorporou todas essas medidas e colocou limitações. Portanto, o tribunal, eu acho que tem contribuído para nossos avanços de consolidação institucional. O debate rico é assim. Nós vamos passando, já estamos aqui com a discussão, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já com a segunda parte da entrevista do ministro Gilmar Mendes. Não saia daí, por favor, o intervalo é rápido. Central Globo News está de volta. Nosso convidado de hoje é o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, vamos agora fazer aquele ping-pong, bate-bola, pergunta rápida, resposta rápida. Eu prometo na pergunta, o senhor promete na resposta. Bem. Ministro Gilmar Mendes, o senhor se sente injustiçado pelas críticas? O senhor se ressente das críticas? Não, eu sou acostumado a isso. Na verdade, venho de uma tradição de academia e na verdade, não me sinto injustiçado. Às vezes me sinto incompreendido.
às vezes sou aplaudido, às vezes sou criticado, já fui aplaudido muitas vezes em restaurantes. Eu fui, na verdade, ao longo desses anos, desde 2002, uma voz talvez dissonante do PT, não é? E tanto é que me falavam que eu era o líder da oposição no Supremo Tribunal Federal. Quando muita gente não falava mal do PT, quando o Lula era santo, eu era um crítico de métodos do PT. E era criticado pelo PT. Agora eu sou bem tratado pelo PT. Não é? Então, a vida é muito curiosa. Não é? Eu tenho que compreender isso. Não é? E eu sigo a minha vida. Eu não mudei. Quem mudou? Não é? Ministro, eu vou aproveitar que o senhor tocou nesse veio político aí, pegar a visão do político, mas também do jurista, é claro, perguntar ao senhor se o presidente Jair Bolsonaro tem razão quando diz que o Congresso quer transformá-lo na rainha da Inglaterra. Acho que não vejo assim. Mas talvez o presidente tenha se valido de uma figura de retórica, não é? Porque ele está colocando em xeque essa ideia do chamado presidencialismo de coalizão, não é? E aí está colhendo também incompreensões do Congresso. Eu acho que o presidente Fernando Henrique sempre falou isso. O Congresso no Brasil é muito forte, tem muitos poderes. Na verdade, se a gente olhar o desenho da Constituinte, ela parecia caminhar mesmo para um sistema parlamentarista. O Congresso é muito forte. Muitas vezes ele não tem consciência dessa força. E nesse momento que nós estamos vendo um Congresso, as câmaras e Senado, muito conscientes de sua força. Aquele próprio artigo 49, inciso 5º do texto constitucional, que permite suspender decretos que extravasem os limites da lei, está lá há muito tempo, mas praticamente nunca foi utilizado. Agora passou a ser utilizado com uma certa frequência, como vimos agora no decreto das armas, não é? Ministro, o senhor trabalhou no governo Collor, no governo Fernando Henrique, frequentou palácios nesses dois governos. No governo Lula também o senhor conversava bastante com ele. O senhor já foi convidado pelo presidente Bolsonaro para conversar com ele? Eu já conversei com ele. Na verdade, já conversei com o Flávio Bolsonaro e ele me ligou naquela crise da Receita, ele me ligou, inclusive dizendo que queria que houvesse um bom encaminhamento. Conversei com o secretário Sintra, mas ele não me convidou, mas eu tenho conversado com várias pessoas que compõem o governo. Almocei não faz muito tempo com o ministro Onix. Em suma, tenho amizade também com os generais. Encontrei esses dias o general Heleno. Em suma, tenho um bom diálogo com o governo. Ô, ministro, aqui o senhor atribui o fato de que alguns ministros do Supremo são hostilizados nas ruas, nos aviões, e outros são aplaudidos nos mesmos locais. Na verdade, eu tenho a impressão de que por razões ligadas à avaliação dos julgamentos. Não significa que uns estejam corretos e outros errados, não é? Por exemplo, agora noticiou-se que o ministro Fux teria sido aplaudido num voo por conta daquela frase que saiu também nessa coisa do Intercept, sobre in Fux we trust, não é? Teria sido verbalizada pelo Dallagnol. O ministro Fux negou veementemente ter tido essa conversa e tudo mais. Não obstante, o público acha que isso pode parecer interessante. Veja, até para ele é constrangedor esse episódio, aparentemente. Não obstante, ele foi aplaudido. Muitas vezes até os aplaudidos estão um tanto quanto envergonhados. Ministro, o senhor parece sempre muito disposto a uma boa polêmica, a um bom enfrentamento. O senhor gosta mesmo de uma boa briga? Não, na verdade, eu acho que, se necessário, a gente tem que ter os confrontos. Acho que isso é necessário. Dentro de padrões civilizados, obviamente, né? Dentro de debates civilizados. Acho que eu vou duro na bola, como sabem, mas eu quero participar de debates técnicos e acho que essa é um pouco a nossa
função. Né? Quando o senhor fala que vai duro na bola, o senhor já disse também no plenário para colegas que gente da Receita foi de maneira pesada na bola com o senhor? Não, na verdade ali, eu acho que aquele episódio é fruto... Receita Federal. Ali é fruto, na verdade, desse modelo de Estado policialesco que estava se desenhando. Escolher determinadas pessoas é até muito curioso. Eu sei que houve abuso por parte da Receita, e a Receita sabe que houve abuso nesse caso, mas eu tenho a curiosidade de saber quem mandou a Receita fazer isso. E a informação que tinha me vindo até então é que isto vinha... o que se sabe é que quem coordenou esta operação é um sujeito de nome Marco Aurélio da Silva Canal, que é chefe de programação da Lava Jato do Rio de Janeiro. Portanto, isso explica um pouco esse tipo de operação. E o baixo nível, não é? Quer dizer, as pessoas, na verdade, querem atingi-lo fazendo esse tipo de coisa, que eles estão incomodados com o quê? Com o habeas corpus que eu tenha concedido na Lava Jato, não é? Ministro, quanto mais o presidente Jair Bolsonaro e em torno do presidente Jair Bolsonaro insistem em, enfim, se colocar contra as instituições, enfim, contra o Congresso, contra o Supremo, se colocam como antissistema, mais o senhor, o Alcolumbre, o Maia e o Toffoli se reúnem. Como é que o senhor qualifica esse movimento? Autodefesa? Não, eu não vejo, na verdade, eu não sei se nós nos reunimos com tanta frequência, ou com a frequência que seria recomendável. Mas são pessoas que têm, vamos dizer assim, mais ou menos uma certa concepção de mundo mais ou menos semelhante de democracia, e discutimos um pouco isso, não é? Na verdade, eu acho que todos nós, várias pessoas, somos comprometidos com a preservação do Estado constitucional, da institucionalidade. É essa a concepção que eu vejo o Rodrigo Maia defender, que eu vejo o Alcolumbre defender, que eu vejo o próprio Toffoli defender. De modo que eu sou, claro, comprometido, sou convicto de que nós devemos preservar a democracia. Eu sou um admirador da Constituição de 1988, não me canso de ressaltar que ela nos trouxe 31 anos de normalidade institucional. E é o mais longo período de normalidade institucional da nossa vida republicana. E que nós devemos preservar essa conquista. Nós somos de uma geração que vimos a ditadura, que vivemos a ditadura, né? E que sabemos os riscos que isto envolve para as pessoas como um todo, né? Nós não podemos perder esse valor. Central Globo News termina aqui. Eu agradeço muito a presença do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Ministro, muito obrigado pela presença do senhor aqui. A cadeira é confortável, né? Foi um prazer. Acho que mais confortável do que da turma. Muito obrigado, ministro, pela presença do senhor. Também agradeço aos meus colegas Júlio Mosquera, Eliane Catanhede, Cristiana Lobo, João Borges e Merval Pereira. Mas muito obrigado mesmo pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. E você já sabe, na quarta-feira que vem tem mais